Aqui quem fala o João e hoje trago vocês o segundo episódio da nossa série. E no episódio de hoje a gente vai explorar um pouco daquela ravina que eu tinha encontrado a pedido de um amigo meu. E antes de começar o episódio, se você está gostando da nossa série Hardcore, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos pro canal. É isso e bora pro vídeo. Primeiro eu vou terminar minha casa, que ficou de eu terminar ela no último episódio. E eu tava querendo dar um nome para o meu cachorro, e eu vou deixar vocês escolherem o nome dele. Depois eu vou fazer uma enquete no meu canal e aí a gente decide o nome dele. Continuando, eu vou pegar alguns recursos para a gente poder terminar a nossa casa. Agora eu vou terminar as partes que ficaram faltando da minha casa. Como estava anoitecendo, eu tive que dar uma pausa na construção para eu poder dormir e passar a noite. Assim que eu terminei de fazer a minha casa, eu fui explorar aquele buraco que tinha na ravina, que foi o que o meu colega tinha falado para eu explorar nesse episódio. Como eu já terminei a casa e peguei recursos, já podemos concluir esses dois objetivos. Enquanto eu estava indo para a caverna, eu encontrei essa caverna que ficava numa montanha do lado da minha casa. E eu decidi ir lá primeiro para ver se eu encontrava algum minério. No resumo, eu peguei algumas pedras e em geral só tinha carvão. Parando o vídeo um pouco, eu queria falar uma coisa que ocorreu durante a gravação desse episódio. Basicamente, quando eu tava explorando esse lugar onde eu tava pegando os carvão, eu tive que sair e eu pausei a gravação. E quando eu voltei, eu esqueci de despausar. E por isso, quando eu voltei com a gravação, que eu percebi que eu não tinha despausado ela, eu já tô mais avançado, ou seja, eu já explorei mais um pouco a caverna. Peço desculpa por esse erro, mas não foi muita coisa, eu ainda tô nas primeiras partes da caverna. Agora voltando para o episódio. Parte da caverna eu consegui achar alguns ferros e também carvão. E todo o caminho que eu estava passando nas cavernas eu estava colocando tocha para evitar de nascer mobs quando eu estivesse lá e também quando eu voltar mais tarde. E também nessa caverna eu achei redstone, que vai ser muito bom caso eu queira fazer alguma farm futuramente. E também achei ouro nessa caverna. No geral, essa era uma caverna que tinha muitos minérios e eu pretendo voltar nela no próximo episódio ou até mais, para ver se eu consigo achar mais algum minério. Também gostaria de falar que teve um momento que eu achei essa parte da caverna, onde ela é mais funda, e eu encontrei alguns mobs e também alguns minérios. E uma coisa que eu queria ressaltar é que durante essa luta que eu estava tendo contra os mobs, apareceu dois esqueletos e eles se acertaram, então eles começaram uma briga. E façam suas apostas com vocês, Costelinha contra Racha Cuca. Que a luta comece! E o vencedor é o Racha Cuca. Meus parabéns, meu menino. Vou aqui te dar meus seus parabéns. Depois disso eu explorei mais um pouco a caverna. E um pouco mais fundo da caverna eu consegui achar lava, que vai ser bom para eu fazer uma farm de cobblestone ou se for para eu precisar pegar obsidian, só que aí eu preciso achar diamante primeiro. E também no meio da exploração eu achei uma outra parte da caverna onde era mais fundo e eu consegui achar lápis lazuli, que vai ser bom para eu poder encantar minha armadura e meus equipamentos, só que aí eu vou precisar de obsidian e diamante.
Só com a exploração da caverna eu consegui completar 4 objetivos. Nessa parte eu tava explorando a caverna, mas como minha picareta já estava acabando, eu resolvi voltar pra casa, só que o problema é que eu me perdi nessa caverna. E também, enquanto eu tava procurando a saída, eu tava encontrando muitos minérios, que tava fazendo eu gastar mais a picareta e logo eu ia ficar sem ela. E aí eu decidi procurar o caminho de vez para eu poder sair. Até que enquanto eu estava procurando a saída, eu encontrei esse lugar e comecei a subir, e descobri que ele ficava bem do lado da minha casa. Ou seja, aquela caverna que eu tinha entrado ficava bem do lado da minha casa, ou seja, tinha 2 entradas, aquela da Ravina e essa do lado da minha casa. E a pedido de um colega meu, ele me pediu para trazer alguns villagers e fazer tipo uma vilazinha para eles perto da minha base. Então eu fui à caçada de achar alguma vila perto de onde eu tava. Eu achei umas cavernas, achei uma caverna bem grandona que eu pretendo explorar em outro episódio, mas em geral foi isso, eu não achei muita coisa não. E enquanto eu estava explorando, eu achei essa construção de madeira que aí depois eu vi que era a minha casa. Depois disso, eu fui arrumando algumas coisas na minha casa, coloquei mais ferro para derreter e depois voltei à caçada. E uma dica para vocês, tanto se for no hardcore ou no sobrevivência, sempre leve uma cama com você, porque aí, se caso ficar de noite, você pode passar para chegar o dia. E principalmente onde eu tava, que é floresta, que caso vocês não saibam, é um lugar muito ruim, porque pode nascer muitos mobs, como apareceu para mim. E esse é o lugar que eu achei aquela caverna que eu tinha falado, que é literalmente uma caverna gigante. E também uma outra caverninha que eu consegui achar uma esmeralda. E na cavernona eu consegui achar mais uma esmeralda. E depois de eu explorar muito, eu só consegui achar foi essas coisas. E depois eu voltei pra casa. Então pessoal, o vídeo ele acabaria aqui, mas eu senti que eu fiz muita pouca coisa nesse vídeo. Então eu gravei uma outra parte que eu fiz uma farm e eu troquei essa armadura de cobre pela de ferro. Com isso concluímos nosso último objetivo. Com isso completamos todos os objetivos desse episódio. Agora vamos para aquela parte que eu gravei, onde eu fiz aquela farm e a armadura de ferro. Nessa parte eu tinha feito uma outra fornalha para eu colocar o ferro para eu conseguir fazer a farm e também a minha armadura de ferro. Depois disso eu saí para pegar mais recursos. Depois disso eu também fiz uma espada de ferro. Depois disso eu comecei a arrumar minhas coisas para eu poder fazer minha farm. E como minha farm ia usar farinha de osso, eu pensei em usar essa noite para eu conseguir matar alguns esqueletos. E olha, parece que começou mais uma luta. Dessa vez eu separei a briga. Também teve esse momento que depois que eu matei esse esqueleto, essa aranha me pegou de surpresa. E eu esqueci de falar, mas teve um momento que quando eu olhei pra minha casa, eu vi que tinha um esqueleto. E quando eu fui lá ver... E eu perdi além de metade da minha vida também, metade da minha casa. E aí eu reconstruí meu andar de cima e também coloquei algumas tochas para evitar de nascer monstros na próxima vez. E eu vou ensinar uma coisa a vocês que pode ser útil pra gente em algum momento. Primeiro você vai cavar 4 buracos desse jeito. Depois você vai colocar água em algum desses lados aqui do buraco.
Eu vou colocar do lado esquerdo. E como vocês podem ver, a água desceu para esse canto. Então eu vou ter que colocar a água desse lado aqui. E se vocês fizerem tudo certo, vocês vão ter uma fonte de água infinita. E agora vamos voltar para a nossa farm. Primeiro você vai cavar 4 buracos e 2 no meio. Depois você vai colocar um baú e um funil. Nessa parte pode ser tanto baú ou barril, mas eu usei barril. Depois vocês vão precisar de um bloco de lama, que faz desse jeito aqui. Um bloco de terra e depois você coloca água. E depois disso vocês vão colocar o bloco de lama aqui. Depois colocar um bloco de escada aqui e depois água nele. Quebrar 3 blocos aqui do lado e depois colocar com algum bloco decorativo que você quiser. Nessa hora eu quebrei 4, mas foi sem querer, mas é para ser 3. E nesse vai ser 3 com 1 no meio. Não pode esquecer da cana de açúcar aqui na lama e colocar a escada aqui na frente do barril. Depois você vai colocar um ejetor e um pistão. Essa parte eu tinha errado, que era para ter quebrado o bloco, mas na verdade não era. Aí vocês vão colocar uma tocha de redstone e redstone. Também queria falar desse esqueleto que eu matei e consegui o arco dele. E desse zumbi com essa espada, mas eu não consegui pegar a espada dele que estava encantada. E eu também matei esse esqueleto e consegui o arco dele também. E eu também gostaria de falar desse momento que me ocorreu enquanto eu estava fazendo a farm. Ei, cara! Você gosta de pipoca? E vocês lembram que eu fiquei com 2 corações no episódio 1, né? Pois bem, nesse daqui eu fiquei com meio coração. E como eu vi que daria muito trabalho refazer a farm, eu fiquei com preguiça de gravar. Então eu só cortei o vídeo e eu fiz toda a farm de novo. Mas na hora que eu tinha parado, ou seja, antes da explosão. Com isso eu reconstruí ela e agora vamos terminar ela de uma vez. Depois daquilo você vai colocar um bloco em cima daquela tocha e uma alavanca. Um repetidor na velocidade 3. E outra tocha de redstone ali do lado do pistão. Um funil apontando para o ejetor e um barril em cima. Depois disso a farm está praticamente pronta, mas é óbvio que tem que decorar ela. Ou seja, vamos fechar ela para ficar mais bonito. Assim ficou a minha farm. Essa é uma farm de cana de açúcar. Aqui você coloca farinha de osso e depois você ativa a farm, que vai fazer ela crescer automaticamente e depois é só você coletar no barril. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal, que isso me ajuda bastante. E eu vou estar deixando o vídeo que eu usei para fazer essa farm na descrição desse vídeo. E é isso, tchau e falou!